Então, pessoal, para a gente determinar aqui para quais valores de x a função é crescente e ou decrescente, também se existe ponto de máximo ou mínimo relativo, a gente primeiro precisa calcular a primeira derivada dessa função. Então, a derivada vai ficar 20x menos 19 mais zero, que eu estou omitindo aqui. Agora, para achar o ponto crítico, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar determinar quando que a primeira derivada é igual a zero e ou quando a primeira derivada não existe. Aqui, se a gente olhar para a primeira derivada, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a primeira derivada é uma função do primeiro grau, então ela existe para todos os valores de x. Então, eu só preciso calcular agora quando a primeira derivada é igual a zero. Então, vou colocar aqui 20x menos 19 igual a zero, 20x igual a 19, x igual a 19 sobre 20, e isso vai ser igual a 0,95. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso calcular os sinais da primeira derivada. Para quê? Para determinar se a minha função é crescente ou decrescente num determinado intervalo. Então, vamos lá. Sinais da derivada. Vou marcar aqui o 0,95, que foi o que a gente encontrou. Aqui é o meu ponto crítico, tá? E agora eu vou olhar para a minha derivada. A minha derivada, ela é o quê? Uma função do primeiro grau. Então, para saber os sinais dessa função do primeiro grau, basta olhar para o A. Olhando para o A, eu sei que o sinal da derivada, o meu A é positivo, então meu sinal vai ser menos mais. O que significa isso? Isso significa que a minha função ela é decrescente quando x for menor do que 0,95. A minha função ela é crescente quando x for maior que 0,95. Tá? E esse 0,95 aqui, o ponto crítico, ele é sempre candidato a ponto de mínimo ou ponto de máximo. E aí, quando que ele é ponto de mínimo, quando é ponto de máximo? Quando eu tenho uma alternância de sinal. Aqui, nesse meu exemplo, a minha função, ela primeiro está o quê? Decrescendo e depois ela cresce. Então, 0,95 é meu ponto de mínimo, mínimo relativo, ou mínimo local. Então, vamos para o próximo exercício aqui. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Para determinar se a minha função é crescente ou decrescente, se eu tenho ponto de mínimo ou máximo, eu tenho que realizar o quê? A primeira derivada. Então, vamos lá, vai ficar 5, 10 menos 5x elevado a 4. E aí eu tenho que me lembrar, não posso esquecer de aplicar a regra da cadeia. Então, eu tenho que derivar aqui a minha função g de x. Então, a derivada de menos 5x vai ser menos 5, certo? Então, vamos só rearrumar para ficar fácil a gente analisar o sinal e o ponto crítico. Vamos lá, vai ficar menos 25 vezes 10 menos 5x elevado a 4. Agora, então, eu tenho que a minha primeira derivada. E eu preciso analisar quando que a minha primeira derivada é igual a zero ou quando a minha primeira derivada não existe.
Aqui eu tenho uma função polinômio do quarto grau, certo? Então, ela existe para todos os valores de x. Eu não tenho nenhum problema aqui no meu domínio. Meu domínio é para todos os reais. Então, a minha primeira derivada não existe, não preciso me preocupar. Então, eu vou fazer minha primeira derivada igual a zero. Vai ficar menos 25 vezes 10 menos 5x igual a 4. Isso tudo igual a zero. Então, vamos lá. Esse menos 25 eu não preciso me preocupar. Isso aqui só vai ser igual a zero se essa parte aqui de dentro for igual a zero. Então, basta fazer o quê? 10 menos 5x igual a zero. 5x igual a 10. X igual a 2. Agora, vamos analisar os sinais da derivada. Então, vou marcar aqui o meu ponto crítico que eu encontrei, x igual a 2. Vou olhar aqui para a minha função. Então, eu tenho aqui menos 25. É um número que? Negativo. Aí eu tenho 10 menos 5x, que pode ser um valor positivo ou negativo. Mas está o quê? Elevado a 4. O meu elevado é um número par. Então, eu sei que qualquer número elevado a um número par vai ser sempre o quê? Positivo. Certo? Então, fica um número negativo multiplicado por um número que vai ser sempre positivo. Então, isso aqui vai ser negativo, negativo. Então, a minha função, ela é o quê? Ela é decrescente quando x for o quê? Pertencer ao conjunto dos reais. Ou, posso falar... Minha função é crescente para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Tem o ponto de mínimo, tem o ponto de máximo. O 2 é candidato a ponto de mínimo e ao máximo. Mas como eu não tenho alternância de sinais, a minha primeira derivada é negativa e depois a minha primeira derivada continua sendo negativa, então, aqui eu não tenho ponto de mínimo e nem de máximo relativo ou local. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.